Olá pessoal, então dando continuidade ao estudo da associação de capacitores, vamos analisar agora a associação paralela de capacitores, beleza? Vamos lá. Muito bem, então na associação em paralelo, mais uma vez, veja que a figura é muito parecida com a associação paralela de resistores. A forma de conexão é a mesma, ou seja, os polos positivos do capacitor são ligados juntos e esses ligados ao polo positivo da bateria. E os polos negativos também ligados juntos, conectados diretamente no polo negativo da bateria. Então essa é uma característica em comum com a associação de resistores paralelos, que leva à condição de que cada capacitor está sujeito à mesma DDP entre eles, e se estão ligados diretamente na bateria, todos eles estão recebendo a mesma diferença de potencial da bateria. Então dessa forma aí, né, cada capacitor vai armazenar uma carga de acordo com a sua capacitância, proporcional à sua capacitância. Por quê? Porque, lembrando mais uma vez a fórmula da capacitância, carga dividido pela DDP, passando a DDP multiplicando, temos carga igual a capacitância vezes DDP, Q igual a C vezes U. Então, se nós temos agora capacitâncias diferentes recebendo a mesma DDP, então cada capacitância vezes essa DDP vai dar uma carga diferente. Então, diferente da ligação em série, onde a gente viu que a carga armazenada era a mesma em todos os capacitores, mesmo eles sendo diferentes entre si, aqui os capacitores diferentes irão armazenar cargas diferentes, cargas proporcionais a cada capacitância. Então, o capacitor que tiver maior capacitância vai armazenar mais carga. Então, dessa forma, a carga total do circuito é a soma das cargas de cada capacitor. Então, o Q total é a soma das cargas parciais ou das cargas individuais de cada capacitor. No nosso exemplo, 3 capacitores, carga total, então, Q1 mais Q2 mais Q3. Substituindo a fórmula da carga no capacitor, né, carga igual a C vezes U, a carga total, então, corresponde a uma capacitância equivalente, né, como se fosse um capacitor total, vezes a DDP. A carga 1, capacitor 1 vezes a DDP, carga 2, o capacitor 2 vezes a DDP, e assim por diante. Observe então que agora nós temos em comum na nossa equação a DDP-U, que é a mesma para todos os componentes paralelos. Então podemos cancelar essa DDP, que é comum em todos os termos da nossa equação, ficando capacitância equivalente igual à soma direta das capacitâncias de cada capacitor. Ou seja, é igual à soma de resistências em série, né? Então nós vimos lá nos capacitores em série que a fórmula da capacitância equivalente era parecida com a de resistências paralelas. Aqui, os capacitores em paralelo têm a fórmula parecida com as resistências em série. Beleza? Então, a capacitância equivalente é a soma direta quando os capacitores estão em paralelo e é a soma inversa quando eles estão ligados em série. Então, visto isso, agora vamos analisar e vamos ver o comportamento dos capacitores ligados em paralelo no nosso circuito simulado. Vamos lá. Ok, pessoal? Então, depois de analisar a teoria aí da associação paralela de capacitores, vamos ver o comportamento deles aí no nosso simulador. Montei um circuito aqui com 2 capacitores, um de 0,10 farads e um com 0,20. Então, tem o dobro da capacitância do outro, então dentro da mesma tensão ele vai ter o dobro da capacidade de carga, né, conforme a teoria vista aí. Aqui eu tenho uma bateria configurada para 12 volts
uma chave geral, uma chave em cada capacitor e coloquei uma chave na lâmpada aqui em cima. A nossa lâmpada está ligada aqui na bateria, mas também ela está conectada aos capacitores, assim como os capacitores, cada um está conectado na bateria individualmente, o que caracteriza a ligação paralela, quando ambos estiverem ligados. Então, por exemplo, além disso, coloquei aqui um amperímetro logo na bateria, para a gente medir a corrente que flui diretamente da fonte, e um amperímetro aqui em cima que vai medir a corrente que chega na lâmpada, seja ela vinda da bateria, seja ela vinda dos capacitores, beleza? E aqui um voltímetro para a gente medir as diferenças de potenciais. Então, do nosso voltímetro aqui, só para confirmar a configuração, nós temos 12 volts na nossa bateria aqui devidamente carregada. Se eu colocar, por exemplo, vamos colocar aqui na nossa lâmpada, nos polos dela eu tenho 0, porque ela está tanto desligada pela sua chave direta, quanto pela chave geral da bateria. Então vou ligar a chave da bateria, continuo com 0, porque a chave da lâmpada ainda está desligada. Então, fechando o circuito entre a lâmpada e a bateria, temos aí 1,2 amperes medido nos 2 amperímetros, um pegando a saída da bateria e um pegando a chegada na lâmpada, né? Ok, então nossa bateria está funcionando, está carregada, nossa lâmpada também está brilhando aí. Agora observe que a medida da voltagem na lâmpada deu 11,998, ou seja, 2 milésimos de volt ou 2 milivolts a menos da medida direta na bateria, que tem 12 volts. Por que essa diferença de 2 milivolts aí? É a perda que é natural em todo o circuito, tá? Mesmo sendo um simulador, ele leva em consideração a proximidade da situação real. Todo condutor aí, se ele não é um supercondutor, ele não é um condutor perfeito, então acaba gerando alguma perda de energia aí na corrente. Normal. Pois bem, agora eu vou colocar a nossa medida aqui nesse capacitor. Vou pegar o menor aqui, de 0,10 farad. Veja que aqui já deu uma diferença de 1 milivolt, né? E não 2 como lá na lâmpada. A questão também de proximidade da bateria, tá? Então, considerando as perdas pelo movimento das cargas, aqui ele está mais próximo da bateria. Se eu medir no capacitor aqui de cima, também 1 milivolt. Se eu pegar lá em cima, já cai para 2 milivolts. Tá? Então perceba que a tensão nesse capacitor é a mesma do capacitor de baixo, o que mais uma vez prova a característica da ligação paralela, né? Ok, agora vou desligar a nossa lâmpada e vou ligar apenas esse capacitor de 0,10 farad ou 100 milifarads. O que vai acontecer quando eu fechar a chave dele? As outras chaves abertas, ele vai estar diretamente ligado à bateria, tá? Nós temos aqui 12 volts, ó. Por que eu tenho 12 com a chave aberta? Porque eu estou medindo esse lado que está diretamente, ó, ligado na bateria, com a chave da bateria fechada, claro. E o outro lado está ligado diretamente no polo negativo da nossa bateria. Então, pessoal, aqui está marcando os 12 volts. Quando eu fechar, ele vai manter os 12 volts. Mas eu quero que observem a medida aqui do nosso amperímetro, ó. Ó. Vou tirar esse cara e pôr ele de cá, que não faz diferença na nossa medida, porque ele está conectado à bateria, só para não ficar obstruindo aqui o nosso display aqui. Então, observe isso aqui. Eu vou fechar a chave desse capacitor, mas fique de olho aqui, tá? Foi rápido, né? Então, deu para observar aí que ele chegou a um determinado valor aí,
É um rápido aí que eu particularmente não consegui ver exatamente. Eu vi um 4 lá, mas não sei se foi um 4, um 04, um 40 ou um 400. Para ver isso depois, pause o vídeo aí e vai quadro a quadro aí para você descobrir essa leitura. Depois eu faço isso quando o vídeo estiver pronto aqui também. Mas enfim, o que interessa é que agora o nosso capacitor, quando conectado à bateria, ele foi carregado. Então, ele está pleno de cargas positivas aqui, porque ele está ligado no polo positivo da bateria, e do outro lado, na outra placa dele, carregado negativamente, porque ele está conectado ao negativo da bateria. Tensão de 12 volts, porque ele está ligado aqui na bateria. Mas agora observe o seguinte, ó. Desliguei a chave, obviamente ele está carregado. Esses 12 é leitura da bateria. Vou desligar a bateria, ó. Marcou 0. Agora eu vou medir no capacitor, ó. Diretamente no nosso capacitor. Então esses 12 volts é a tensão que ele recebeu da bateria. Então aqui eu não estou fazendo leitura mais da bateria, que a minha bateria está desligada. Então o nosso capacitor está carregado com 12 volts, porque é o que a fonte tinha a oferecer para ele. Beleza? Com 0,10 farad, basta pôr na fórmula aí da carga. Se a gente quiser saber quantos coulomb de carga tem aqui, basta fazer aí a fórmula da capacitância vezes a tensão. Então vai ser 0,10 vezes 12 volts, que vai dar aí 1,2 coulomb de carga nesse capacitor aqui. Agora veja o que nós vamos fazer. Nosso capacitor desligado, todas as chaves abertas, tá? Nós vamos fechar a chave dele. Vamos ligá-lo com quem? Ele está desconectado da bateria, está desconectado do seu vizinho aqui, do seu irmão. Mas vou ligar a lâmpada. Ela brilha, gera corrente, gera tensão, mas perceba que ó, nosso capacitor está descarregando. E descarrega rápido, olha o voltímetro. A tensão cai muito rápido, até zerar. Ó. Ainda tem um resíduo aqui, mas ele nem tem mais representação de positivo e negativo. Tão pouca é a carga nele. Já zerou a corrente, ó, não tem mais diferença de potencial que consiga empurrar essas cargas. Então você observou que a lâmpada ela começou brilhante e foi enfraquecendo. Agora olha o que eu vou fazer. Vou ligar a chave da bateria, porque foi ela que carregou o nosso capacitor. Ela alimentou a lâmpada mais cedo, né? E agora ele vai alimentar os dois, tanto a lâmpada, 1,2 amperes, e já carregou. O capacitor carrega muito rápido, é quase instantâneo. Por isso, quando ele estava sozinho, ele dá um pico de corrente. O simulador, inclusive, bota um brilho aqui, quase um fogo saindo da chave da bateria, porque ele força a saída da carga da bateria de forma muito rápida, é quase um curto-circuito na bateria. Pois bem, temos a tensão aqui com a perda de 1 mV, né, já explicado, e vou abrir a chave de novo da bateria, ou seja, vai ficar a chave fechada do capacitor, só para a gente rever aí o comportamento da corrente, observar o brilho da lâmpada, que aqui está o seu brilho máximo possível aqui nesse momento, né? A gente observou a queda da tensão e também a queda da corrente. O que é a corrente, relembrando aí? É justamente esse número de cargas que atravessa no tempo. Então, se vai enfraquecendo a DDP, né, o potencial elétrico, ele vai empurrando menos carga. Tá? O capacitor é como se fosse uma bateria, com a diferença que ele descarrega muito rapidamente. Então, vamos desligar a bateria só para observar isso novamente. Olha, o brilho da lâmpada vai caindo, praticamente aí até ela apagar, só que ela continua consumindo o residual de carga, só que não tem mais energia suficiente para ela brilhar, até zerar, né? Então, já interrompeu a corrente e a tensão aí vai a zero. Muito bem, agora vamos fazer o mesmo teste no capacitor, que é o dobro de capacitância. Vamos fechar a chave dele.
Vamos já deixar a lâmpada lá, a bateria vai carregar, e o foguinho saindo aí. Então a bateria já carregou ele também, muito rápido. Está brilhando a lâmpada, vou desligar a bateria e vamos observar a descarga desse naquela lâmpada lá. Vai caindo tudo aí. Agora perceba, tá, que ele demora um pouco mais, né? Ele fica um pouco mais de tempo com a lâmpada ainda brilhando, tá? Demora para cair a tensão, ainda tem corrente. Mas por quê? Porque ele é 0,20, o outro é 0,10, então ele absorveu o dobro de carga. Então quando ele está carregado agora, vamos desligar a lâmpada aqui, ele está carregado 12 volts com 0,20 farad. Enquanto o de 0,10 absorveu 1,2 coulomb de carga, né, pela fórmula carga igual a C vezes U, aqui nós temos 0,20. 0,20 vezes 12 vai dar 2,4. Ele absorveu o dobro de carga. Então, quando eu ligo ele na lâmpada, ele vai demorar mais. Tá? Fica mais tempo aí. Opa, a lâmpada, bateria ligada não vale. Então, ele fica mais tempo aí, ó, para descarregar. Tá? Porque o consumidor é o mesmo, é a mesma lâmpada. Então, com a carga necessária para ela brilhar, ela vai tirando isso do nosso capacitor aí, que demora mais porque ele tem o dobro de carga. Beleza? Deixa ele zerar aqui. E aí nós vamos ligar agora os dois capacitores em paralelo. Zera. Vamos ajudar aqui. Bom, praticamente está zerado. Vamos ligar a nossa bateria. Está tudo ligado. Então, lâmpada funcionando, corrente a 1,2 amperes e os dois capacitores agora carregados. Tá? E aí, vou desligar a bateria e deixar os dois capacitores carregados, ligados em paralelo, ligados na lâmpada. E vamos observar. Então veja, agora está mais lento ainda a queda do brilho da lâmpada, né? A tensão está caindo um pouco mais devagar, ainda tem corrente circulando. Então o que está acontecendo aqui? Há um acúmulo de carga, né? Aqui nós temos, quando ele está carregado, 1,2 coulomb e o de 0,20 2,4. Aqui então nós totalizamos no início 3,6 coulomb de carga disponíveis para a nossa lâmpada. Então obviamente tinha que demorar mais do que os individuais, né? O 0,20 já com o dobro de carga já demorava mais que o 0,10. Agora os dois juntos somam 0,30 farad ou 3,6 coulombs de carga, né? Isso porque estão em paralelo. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar aí no comportamento dos capacitores para os senhores, né? Ele carrega muito rapidamente e descarrega também, em comparação a uma bateria, descarrega também rápido. Claro que não tão rápido quanto a sua própria carga. A não ser que você, por exemplo, pegue um capacitor carregado e conecte um fio diretamente nos seus polos. Aí você fecha um curto nele. Aí ele descarrega também instantaneamente. Ok, pessoal? Então, valeu. Até o próximo.